São Jerônimo, no Rio Grande do Sul, recebe 30 moradias temporárias. Apenas 242 módulos foram entregues até o momento. Em Santa Catarina, governador inaugura obras no Oeste. Município de Galvão recebe obras de infraestrutura e centro de eventos. Estado catarinense firma convênio para realizar cirurgias eletivas. Contrato busca reduzir espera por cirurgias no joelho. Termina reforma na maternidade Carmela Dutra. Melhorias na estrutura aumenta a capacidade de atendimento à ampliação. Dólar bate novo recorde. Moeda americana fechou em R$ 6,20. Vini Júnior é eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA. Atacante do Real Madrid recebe prêmio em Doha, no Catar. E você vai ver ainda. Paraná deverá atingir pico populacional em 2044. Projeções mostram crescimento centralizado e envelhecimento no estado. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta quarta-feira. Nós estamos ao vivo agora no horário de Brasília, 8h03. O governo do Rio Grande do Sul entregou nesta terça-feira 30 moradias temporárias no município de São Jerônimo, na região metropolitana. Com essa ação, o número total de módulos habitacionais entregues a famílias atingidas pelas enchentes no estado chega a 242. As moradias foram instaladas no bairro Pereus e representam a sexta entrega desse tipo de habitação no estado. O objetivo é oferecer estrutura para famílias enquanto aguardam a construção de casas definitivas. A ação permitiu a desativação do último abrigo público do município, que ainda acolhia as pessoas afetadas pelas enchentes de maio. Estamos aqui muito felizes, porque eu que sou pai, de uma menina de 7 anos, vejo essas crianças maravilhosas aí brincando, já subindo no beliche, já aproveitando e felizes por sair de uma situação que era uma situação, por enquanto, provisória, que foi muito bem viabilizada pelo município, aqui pela prefeitura, mas que, claro, agora tem uma condição ainda melhor, mais dignidade, um espaço único, privativo, com toda a mobília, todo o eletrodoméstico, investimento de mais de 66 milhões de reais de Estado para adquirir 500 módulos 30 desses módulos aqui em São Jerônimo, exatamente para isso acontecer, para as famílias terem mais dignidade durante o período em que esperam suas casas definitivas. Tenho certeza que vai ser um período muito mais adequado aqui para essas famílias aguardarem. E claro, o governador Eduardo Leite pediu que a gente trouxesse um abraço aqui do governo e dele, na medida em que o governo do estado tem se esmerado em entregar essas soluções e outras tantas para os gaúchos. As moradias temporárias fazem parte do programa A Casa é Sua Calamidade, que busca atender emergencialmente as famílias desalojadas. O governador de Santa Catarina inaugurou terça-feira obras financiadas pelo estado no oeste catarinense. No município de Galvão foram entregues obras de infraestrutura. Entre as benfeitorias está a pavimentação asfáltica das localidades Linha Saudadinha, Linha Santim e Linha Alto Rio Martins e a Arena de Eventos. As obras foram financiadas pelo governo de Santa Catarina e eram aguardadas há anos pelos moradores. E é por isso que eu estou aqui, para dizer da importância que tem esse asfalto que nós fizemos aqui, que ele fez de 10 quilômetros. A gente ajudou, participou, e tantas outras obras que ele fez na cidade. A população daqui sabe e reconhece o trabalho que ele fez e que continua fazendo. A pavimentação asfáltica das localidades Linha Saudadinha, Linha Santim e Linha Alto Rio Martins teve um investimento total de pouco mais de 7 milhões, sendo 5 milhões do estado nos 10 quilômetros de extensão. O governo também participou de outros 2 trechos de pavimentação asfáltica com aporte da Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina. Ajuda importante para a gestão do município de pouco mais de 3 mil habitantes. 5 milhões e 750. Enfim, e a prefeitura botou o complemento. Certo. A prefeitura sempre tem que botar a mão no bolso junto para ajudar, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Ade, saiba que você vai deixar um legado aqui. Você já foi prefeito, repetente, agora prefeito de novo. Está passando o bastão agora para o nosso prefeito. O Hilário tem o compromisso de fazer mais uns asfaltos por aí. Vai aguardando dinheiro aí da prefeitura, que daí um pouquinho eu inteiro, tá? Aquela diferencinha eu compareço. Esses 10 quilômetros a gente começou, eram 6 quilômetros de calçamento, aí a gente fez um reperfilamento no início,
Depois a gente buscou com o governador recursos junto com a prefeitura para nós fazer o asfalto desses 6 quilômetros e mais 4 quilômetros de chão que vai até a divisa com o Paraná. Então Santa Catarina e Galvão tem asfalto até na divisa. O Paraná ainda não conseguiu chegar de Mariópolis para cá. Então está de parabéns Galvão, a comunidade de Saudadinha, está de parabéns ao governador por esse investimento, né, principalmente no interior, para valorizar o homem do campo. Já a Arena de Eventos custou R$ 511 mil e contou com a participação de R$ 200 mil via emenda parlamentar do então senador Jorginho Melo. Também em Santa Catarina, o governo firmou uma nova parceria para a realização de cirurgias eletivas ortopédicas. O novo convênio firmado com o Hospital Bahia Sul em Florianópolis tem como objetivo reduzir a fila de cirurgias eletivas no estado, que em alguns casos ultrapassa uma década de espera. O contrato prevê o atendimento de pacientes já cadastrados no sistema de regulação estadual que aguardam pelo procedimento cirúrgico no joelho. Com a parceria, o hospital privado da capital catarinense será responsável por consultas, exames pré-operatórios e sem cirurgias de alta complexidade. Dá a aliviar a dor e o sofrimento de muitos catarinenses que estão esperando uma cirurgia de joelho ou de quadril há muitos anos, né, de joelho há muitos anos, que não chega a sua vez, E agora, se Deus quiser, vai começar, pelo menos, não resolver do dia para a noite, mas ir atenuando e conseguindo operar essas pessoas e dar melhor qualidade de vida, porque eles possam ser mais felizes, eles possam trabalhar, eles possam se locomover, eles possam ser mais livres. Nós começaremos agora, a partir do final do ano, as avaliações desses pacientes. O contrato ele começa inicialmente com 1 ano de duração, mas a gente espera renovar e mexendo os quantitativos. Nós temos que mostrar que dá certo para poder ir evoluindo, inclusive em outras ações da ortopedia que não só o joelho, né? Nós podemos, dando certo, também avançar em quadril, outros tipos de cirurgia, assim como nós já avançamos para os outros 7 hospitais que são privados. Neste primeiro momento, serão realizadas consultas de avaliação destes pacientes para determinar a necessidade dos procedimentos cirúrgicos ou outros tratamentos de saúde. Aqui na Grande Florianópolis, nós devemos ter em torno de 3.800, 4.000 pessoas no total entre avaliação e cirúrgico. O que tem que deixar muito claro é a cirurgia de ortopedia ela passa primeiro por uma consulta de avaliação. Muitos desses pacientes nem por essa consulta com especialistas passaram até então, quando a gente pegou em 2023. Então, além da demanda da cirurgia, nós tínhamos pacientes que não consultavam com especialista até então. Para esse paciente ele é cirúrgico, mas para o sistema ele até então não era. Então, além da demanda da cirurgia, tem essas avaliações que estavam pendentes e aqui nessa parceria nós teremos mais um braço para ajudar nesse sentido. Foram entregues obras de revitalização do Centro Obstétrico da Maternidade Carmela Dutra, em Florianópolis, pelo governo do estado. A reforma amplia em 40% a capacidade de atendimento da unidade, que não recebia melhorias desde 1996. A reforma modernizou 292 metros quadrados do centro obstétrico, incluindo a ampliação de 5 para 7 leitos de pré-parto, parto e pós-parto. O espaço ganhou novas instalações, com melhorias na estrutura, além de novos móveis e um espaço externo para as gestantes caminharem. O investimento total na obra foi de R$ 276 mil, com recursos de emenda parlamentar e apoio de universidades e voluntários. A Maternidade Carmela Dutra é referência para toda a Grande Florianópolis, é uma maternidade histórica que entrega muita saúde há quase 70 anos. O governador Jorginho Melo, desde o início de 2023, deixou claro que nós temos que passar a saúde de Santa Catarina limpa, estamos passando. Hoje estamos entregando um novo centro obstétrico, revitalizado, um trabalho em parceria da Secretaria de Estado com a unidade hospitalar, com voluntários, com agentes externos, várias pessoas unindo para dar um ambiente mais digno para quem trabalha e principalmente para quem é atendido, né? E então essa é a nossa missão, nós entregamos hoje, deixando bem claro que nós já entregamos muito, estamos entregando e ainda nós temos um planejamento de outras entregas, não só para a Carmela em 2025, mas também em 2025, 2026, um planejamento de revitalizações, obras novas, expansões em toda a rede hospitalar Santa Catarina, inclusive nos hospitais próprios. Então seguimos nessa toada aí agora no início de 25 também, para dar mais dignidade para a nossa população. A Maternidade Carmela Dutra é referência no atendimento obstétrico e neonatal em Santa Catarina, realizando cerca de 300 partos por mês.
Com as melhorias, cada leito conta agora com um berço de reanimação para atender o recém-nascido ao lado da mãe. O dólar subiu com força total e chegou a ser cotado a R$ 6,20 na terça-feira. Mas, no meio da tarde, reduziu os ganhos e fechou em leve alta após 2 intervenções no câmbio realizadas pelo Banco Central. A cotação do dólar voltou a bater recorde no Brasil nesta terça-feira. Na máxima da sessão, a moeda americana superou R$ 6,20, o maior valor nominal já alcançado. No meio da tarde, reduziu os ganhos e fechou em leve alta, cotado a R$ 6,09, após 2 intervenções no câmbio realizadas pelo Banco Central. Também ajudou na queda a declaração do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, de que o pacote fiscal iria começar a ser votado na terça. A desvalorização do real ocorre em meio a preocupações persistentes dos investidores sobre o compromisso fiscal do governo do presidente Lula. A moeda americana ultrapassou no final de novembro a barreira dos R$ 6 pela primeira vez na história, depois de que o governo anunciou um pacote de medidas de ajuste fiscal considerado insuficiente pelo mercado financeiro. A desvalorização do dólar ocorre também devido às incertezas com o novo governo de Donald Trump nos Estados Unidos. A moeda americana tem se fortalecido em relação à de vários outros países emergentes. E já nesta quarta-feira, o dólar disparou e fechou a R$ 6,26, maior cotação da história. Dessa vez, sem intervenções do Banco Central. A moeda americana teve alta de 2,82%, maior crescimento em 2 anos e meio, a piora das expectativas do mercado financeiro com o desenho do pacote de cortes de gastos. O Ibovespa caiu mais que 3%. Agora uma pausa e você vai ver a seguir. Vini Júnior é eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA. E no Paraná, a projeção mostra que o estado vai alcançar pico populacional em 2044, com crescimento centralizado e envelhecimento da população. Depois do intervalo, nós voltamos em instantes. Natalzão Fantástico Comprão. Vem que as melhores ofertas estão a todo vapor. Batata lavada, R$ 2,79 o quilo. Banana branca, R$ 2,69 o quilo no Clube K. Capa do colchão mole a vácuo, R$ 26,90 o quilo. Açúcar refinado Alto Alegre, 5 quilos, R$ 17,99. Farinha de trigo Orquídea, 5 quilos, só R$ 16,99. Lava-roupas Tixan IP, pague 3,6 kg, leve 4 por R$ 29,99. É Natalzão, com horário de atendimento estendido. Melhor preço é no Comprão. Vamos! Epa! Pode isso, gente? Se acomodar aqui pra ver jogo em canal duvidoso? Juntou a galera toda em casa, mas ó, cuidado, hein? Podem cortar seu sinal naquele ataque decisivo. Se você não vê em canal oficial, o dinheiro não é repassado pro time. E aí, quem sai perdendo é você, porque vai ficar sem contratação nova. Bora repensar essa caixinha? Deitar com a cabeça tranquila é bom demais. Pirataria não é legal. Piques News desta quarta-feira de volta, agora 8h19. O atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid, foi eleito pela FIFA o melhor jogador do mundo e recebeu o prêmio de The Best em cerimônia realizada nesta terça-feira em Doha, no Catar. Vinícius Júnior. Vini é o primeiro brasileiro a levar o prêmio de melhor do mundo desde 2007, quando o meia Kaká foi o escolhido. Era uma criança que só jogava bola descalço nas ruas de São Gonçalo, perto da pobreza, do crime, e poder chegar aqui é algo muito importante para mim, que eu estou fazendo por muitas crianças que acham que tudo é impossível e que eles não possam chegar até aqui. Vini Júnior marcou 24 gols e deu 11 assistências entre todas as competições na temporada passada. Além disso, comandou o Real Madrid no 15º título do clube na Liga dos Campeões. O time, né, que eles fizeram chegar até aqui, fizeram eu acreditar que eu poderia fazer a diferença e fazer grandes coisas junto com eles na temporada. Quero seguir aqui por muito tempo jogando no Real Madrid, que é o maior clube do mundo. Além de Vini, outros brasileiros foram premiados na cerimônia do The Best. Marta recebeu o prêmio que leva o seu nome pelo gol mais bonito do futebol feminino, categoria criada pela FIFA este ano.
O volante Thiago Maia, do Internacional, levou o troféu Fair Play em reconhecimento à sua atuação em resgates durante as enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul entre abril e maio deste ano. E o menino vascaíno Guilherme Granda Moura, de 10 anos, foi eleito torcedor do ano. Os prêmios do The Best da FIFA são votados por torcedores, treinadores, jogadores e jornalistas. Os Estados Unidos anunciaram nesta quarta-feira o primeiro caso grave de gripe aviária em humanos no país. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças confirmou que o paciente foi hospitalizado no estado da Louisiana. As autoridades registram um total de 61 contágios por gripe aviária em território americano, mas todos os outros foram leves. O novo paciente esteve exposto a aves doentes e mortas em uma fazenda. Os detalhes do caso não foram divulgados e o prognóstico é desconhecido. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças considera que o risco para o público em geral é baixo. Um estudo divulgado nesta semana afirma que o hemisfério norte registra uma redução dos dias de frio intenso e de fortes nevascas durante o inverno, o que terá consequências para a agricultura e o turismo. O inverno ainda nem chegou e um estudo do Climate Central mostra que o hemisfério norte registra uma redução dos dias de frio intenso e de fortes nevascas. Uma situação que tem consequências diretas para a agricultura e o turismo. O Centro de Pesquisa americano estima que mais de um terço dos 123 países e quase metade das 901 cidades analisadas perderam pelo menos o equivalente a uma semana de dias de geada todos os anos, devido ao aquecimento causado pelo homem. A análise se concentra nas temperaturas mínimas entre os meses de dezembro e fevereiro, que correspondem ao inverno do hemisfério norte, durante a década 2014-2023. O estudo se baseou em dados de observação comparados à simulação de um clima que não teria sido afetado pelo aquecimento, resultante da utilização massiva de carvão, petróleo e gás. A pesquisa concluiu que a mudança climática aumentou principalmente o número de dias de inverno com temperaturas positivas na Europa, o continente que aquece mais rapidamente no mundo. Os países mais afetados foram a Dinamarca e as nações bálticas. De acordo com o Climate Central, a neve, o gelo e o frio, que costumavam ser símbolos do inverno, estão desaparecendo rapidamente em muitos lugares, ameaçando ecossistemas, economias e tradições culturais. Os dias frios de inverno são fundamentais para vários setores, desde os esportes de inverno à produção de água potável, que dependem da quantidade de neve. Os autores destacam ainda as consequências para a saúde. O frio ajuda a regular as populações de insetos transmissores de doenças, como mosquitos e carrapatos, enquanto os invernos mais curtos favorecem a dispersão do pólen e, portanto, das alergias. Um estudo londrino estima que as mudanças climáticas aumentaram a intensidade do ciclone Chido, que devastou o território francês de Mayotte e deixaram pelo menos 45 mortos em Moçambique. As mudanças climáticas alimentadas pelas emissões de gases do efeito estufa intensificaram os efeitos do ciclone Chido, que devastou o arquipélago francês de Mayotte, de acordo com o estudo preliminar britânico. Segundo o Imperial College de Londres, as mudanças climáticas aumentaram a intensidade do ciclone tropical como Chido, da categoria 3 para a categoria 4, quando os ventos superam 209 km por hora na escala de Saffir-Simpson. Os pesquisadores estimam que a ocorrência de um evento deste tipo se tornou 40% mais provável do que na época pré-industrial, antes dos efeitos dos gases do efeito estufa. Em outras palavras, a frequência de um ciclone desta intensidade passou de uma vez a cada 14 anos para uma vez a cada 10 anos, enquanto a velocidade dos ventos aumentou em 5%. Chido foi a pior tempestade em 90 anos em Mayotte, que raras vezes está nas rotas dos ciclones comuns na região, graças à barreira natural de Madagascar. De acordo com o balanço oficial provisório, 22 pessoas morreram e mais de 1.300 ficaram feridas, mas autoridades temem centenas ou até milhares de mortos no departamento mais pobre da França.
A contagem é especialmente complexa porque Maiote tem uma forte tradição muçulmana e, de acordo com os ritos islâmicos, os mortos devem ser enterrados o mais rápido possível. Depois de passar pelo arquipélago, a tempestade seguiu rumo à África continental, onde deixou pelo menos 45 mortos em Moçambique. Quase 500 pessoas ficaram feridas na catástrofe provocada por rajadas de vento que alcançaram 260 km por hora e fortes chuvas, que acumularam 250 milímetros em 24 horas. Além disso, quase 24 mil casas foram completamente destruídas. Mais de 180 mil pessoas foram afetadas no país, que enfrenta com frequência desastres naturais, como furacões. Os capacetes brancos informaram nesta quarta-feira que encontraram corpos e vestígios ósseos em um depósito nos arredores de Damasco. Enquanto isso, a ONU pediu eleições justas e livres após o período de transição no país. Esta é a mais recente descoberta após a queda do ex-presidente Bashar al-Assad. O armazém fica localizado a cerca de 50 metros do mausoléu de Sayeda Zainab, local sagrado para os xiitas ao sul da capital síria. As equipes de resgate carregaram os corpos em sacos pretos até um caminhão. Desde que uma coligação armada, liderada por islamistas, assumiu o controle do país, grupos pró-Irã, incluindo o Hezbollah, que controlou esta área durante anos, deixaram a região. Este lugar, no subúrbio de Sayeda Zainab, era o quartel-general das milícias iranianas. Recebemos relatos de que havia corpos e restos mortais e odores emanando do local. No armazém, que foi construído para guardar drogas, e como você viu, havia remédios no chão. Havia uma geladeira contendo corpos em decomposição e restos mortais. Parece que eles morreram há mais de 2 anos ou 1 ano e meio, ainda não temos certeza. Restos de ossadas também foram encontrados espalhados pelo chão e o número de vítimas foi estimado em cerca de 20. Também nesta quarta-feira, o enviado especial da ONU para a Síria, Geir Pedersen, pediu em Damasco eleições justas e livres após o período de transição. Ele enfatizou a necessidade de ajuda humanitária imediata no país, devastado pela guerra. O naufrágio de 2 petroleiros no Estreito de Kerch causaram a poluição de 49 quilômetros de praias russas. Os 2 navios encalharam durante uma tempestade no último domingo e um deles naufragou. As autoridades russas anunciaram nesta quarta que estavam limpando petróleo em 49 quilômetros de praias na região de Krasnodar, após o naufrágio de 2 navios petroleiros no Estreito de Kerch, perto da península anexada da Crimeia. O Ministério de Situações de Emergência da Rússia informou em um comunicado que o litoral está sendo limpo nos distritos de Tenryuk e Anapa, 2 conhecidos resorts turísticos na região de Krasnodar. Quase 2.700 socorristas e voluntários foram enviados ao local e já foram coletadas cerca de 80 toneladas de petróleo desde o início do trabalho. A cidade de Anapa, com uma população de 90 mil habitantes, está oficialmente em situação de emergência desde terça, devido ao vazamento de petróleo na costa, assim como outras 4 cidades menores. No domingo, 2 navios petroleiros russos encalharam durante uma tempestade no Estreito de Kerch, que separa a Rússia da península ucraniana da Crimeia, anexada por Moscou em 2014. O primeiro afundou e o segundo ficou muito danificado. Uma pessoa morreu e 26 membros da tripulação foram resgatados. Uma técnica ancestral de fabricação de peças de vidro, inventada no século I a.C., brilha na época do Natal na Bulgária. Uma arte que simboliza o espírito de inclusão da festa cristã, mas que briga com a tecnologia mais barata da atualidade. Caixas de enfeites de Natal de vidro soprado e retocados à mão mostram que a tradição resiste na Bulgária. As peças artesanais são preparadas em uma oficina de Plovdiv, onde os funcionários estão entre os últimos na Europa que ainda fazem o trabalho sem o uso de moldes.
A técnica envolve o derretimento da massa de vidro a mais de 1000 graus, utilizando um tubo oco para soprar o interior e dar forma ao objeto artesanal. O que é mais valioso em nossa empresa é que os enfeites que fazemos são totalmente artesanais. Isso é feito em poucos lugares na Europa e os torna tão preciosos. Eles não são apenas soprados. Não usamos moldes como outras empresas. Eles são decorados completamente à mão. Uma empresa social administrada pela cidade emprega 27 pessoas com deficiências físicas ou mentais. Ivan Stanev foi empregado a princípio na parte de cerâmica do ateliê, que também conta com instalações de costura. Ele então sugeriu ao gerente que a empresa abrisse uma oficina para ornamentos de vidro. O que me inspirou ao longo dos anos e me deu o desejo de continuar a seguir esse ofício foi a atitude das pessoas em relação a esses enfeites. Todos dizem, essas são decorações de Natal maravilhosas. Elas trazem de volta o espírito da minha infância, do verdadeiro Natal, do calor e da luz do dia de Natal. Uma arte que começou sob o regime comunista e que hoje em dia é ameaçada pela produção em plástico da China. Para não deixar o ofício morrer e sob as bênçãos das empresas, Stanev passou a dar aulas de formação para novos artesãos. Há uma tendência que estamos observando nos últimos anos de aumento da produção em massa de enfeites de plástico na China. E restam muito poucos artesãos que ainda fazem enfeites de Natal de vidro de verdade. Acredita-se que este método ancestral de fabricação de peças de vidro foi inventado no século I a.C. Uma arte que desafiou o tempo e na cidade búlgara de Plovdiv simboliza mais do que beleza, mas realmente o espírito natalino de inclusão social. E o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social apresentou novas projeções de como o Estado vai estar daqui a alguns anos, levantando reflexões sobre os investimentos necessários. Com mais de 11 milhões e 800 mil habitantes, o Paraná é o estado mais populoso da região sul do país. Com um PIB acumulado nos últimos 4 trimestres de mais de 705 bilhões de reais, ficando entre os 5 maiores do Brasil, os paranaenses enfrentarão desafios importantes após as projeções do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social. Até 2050, 26 dos 399 municípios deverão concentrar cerca de 60% da população do estado. Um grande desafio para as gestões, que precisarão elaborar políticas públicas para evitar a sobrecarga dessas cidades e a evasão dos pequenos municípios. A priorização dos equipamentos públicos, a priorização da área de saúde, da área social, entre todas as áreas. Então, é importante que tanto os novos gestores municipais que assumirão agora dia 1º de janeiro, quanto os gestores que estão continuando seus mandatos, prestem atenção nesses números, para que possa até rever e redirecionar as políticas públicas já pré-estabelecidas. Atualmente, o Paraná tem 24 municípios com mais de 100 mil habitantes. E segundo o Instituto, até 2050, outras 2 cidades devem se juntar a esta lista. Pato Branco, no sudoeste, e Paranavaí, no noroeste, o que revela um perfil de crescimento centralizado no estado. Isso nos faz refletir sobre as políticas públicas, sobre os investimentos, e esses estudos nos dão uma orientação de como que estará o Paraná para os próximos anos. No entanto, os 2 municípios mais populosos, Curitiba, com mais de 1 milhão e 800 mil habitantes, e Londrina, com cerca de 570 mil, devem reduzir o número de residentes ou apresentar pouco crescimento, de acordo com os dados de natalidade. A população do Paraná deverá crescer até 2044, chegando a 12,46 milhões de pessoas, e a partir de 2045 diminuir para 12,40 milhões em 2050. Em âmbito nacional, o ponto de inflexão será em 2042, quando a população brasileira começará a diminuir gradativamente, chegando a 215,2 milhões. As projeções indicam ainda que em 20 anos, 30% da população do Paraná terá mais de 60 anos.
E em 2050, 6% terá mais de 80 anos. Isso exigirá dos gestores planejamentos de investimentos adequados ao perfil futuro dos paranaenses. Conforme apresentado pelos nossos estudos, a partir de 2045 nós podemos ter uma inflexão de população, ressaltando, que nós vamos ter um aumento da população 60+, por isso não só a iniciativa pública como a iniciativa privada também deve procurar meios de suprir essas demandas que virão, de maneira que essa dinâmica populacional do estado do Paraná é bastante heterogênea. E é importante, então, esses dados para o embasamento de todas essas ações. Então, isso nos faz refletir, do ponto de vista do orçamento, que nós vamos ter que, uma questão muito óbvia, a longo prazo, construir menos creches e mais espaços para idosos, para os cuidados. E do ponto de vista orçamentário, naturalmente, um incremento na área da ação social, na área de saúde, justamente pelo esse envelhecimento da população. E essa edição do Pix News fica por aqui. Mais notícias no nosso site e também nas nossas redes sociais, no @PixTVHD. Muito obrigada pela companhia. Fique agora com o CinePix e a gente se encontra amanhã. Pix TV é conteúdo todo dia.